Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos continuar então, tá? Hoje é a segunda parte, né, dessa videoaula que a gente está discutindo sobre o modelo atômico atual. E na última aula nós vimos como que Sommerfeld então tenta contribuir, tenta corrigir o modelo de Bohr, ao propor a existência então de momentos angulares diferentes para o mesmo nível de energia, né? Então nós teríamos nosso núcleo, ao redor desse núcleo teríamos os elétrons, os elétrons estariam em camadas diferentes, cada camada então teria uma quantidade de energia própria para aquela camada, tá? E aí Sommerfeld então diz que além desse nível de eletrônico de energia, teria também momentos angulares específicos para cada nível eletrônico, sendo que esse momento angular sempre variaria, né, de acordo com camada para camada, tá? Eu tendo aí momentos angulares, camadas com um momento angular apenas, momentos e camadas com mais de dois, três momentos angulares possíveis. Mas aí nós dissemos também que esse modelo, tá, essa ideia, apesar de responder algumas informações, principalmente de ponto qualitativo, né, os resultados experimentais, não trazia, não contribuía informações quantitativas ao meu elétron. E que para isso a gente precisaria de analisar o nosso elétron de uma forma dual, né, considerando suas características tanto corpusculares, como ele tem sido visto, né, até esse momento, mas passando a considerar também suas características ondulatórias, que foram, né, descobertas e contribuições a partir da física quântica, né. Quem então vai solucionar esse problema, tá? Que vai propor uma forma da gente analisar e extrair as informações tanto quantitativas e até melhorar essa percepção qualitativa do nosso elétron, é Schrödinger. Schrödinger, então, ele propõe que a gente aplique, né, uma função de onda a esse meu elétron. Ora, se meu elétron, então, se meus elétrons, né, ele possui uma característica dual, né, ele tem uma característica ondulatória, e não pode, então, mais ser analisado a partir de equações matemáticas da física clássica. Ele precisa ser analisado por equações da física quântica. E o que estuda a característica, o que isso significa? Uma das coisas que significa é você, por exemplo, tratar o elétron como onda, você considerar essa característica ondulatória. E por isso a gente precisa de utilizar, então, funções de onda para poder analisar o comportamento desse meu elétron, tá? Funções de onda são equações matemáticas, tá? Que tratam, né, que representam o movimento ondulatório de uma determinada onda, né? Vamos lembrar que a onda, tá, ela é representada sempre com um movimento oscilatório, né, passando sempre por um máximo, por um mínimo e assim por diante. E essa função de onda, ela reflete isso, né, ela representa, né, esse comportamento ondulatório, então, de uma onda, tá, esse comportamento oscilatório de uma onda, tá. E aí ele pega, então, e aplica isso ao meu elétron. E aí ele consegue, então, extrair várias informações, né? A gente consegue, então, extrair várias, por exemplo, quantificar a energia desse elétron, né? Considerando em qual nível eletrônico ele está, e consegue extrair também outros números quânticos desse meu elétron, tá? Nós não vamos discutir isso aqui agora, também acho que não é isso, no ensino médio essa informação acho que não é tão necessária, tá? Mas a gente precisa entender então que hoje o nosso elétron, né, ele não é analisado mais como sendo uma bolinha girando ao redor do meu núcleo, que ele possui uma característica ondulatória e que por isso eu não consigo dizer com exatidão a posição em que ele está. Ele não tem uma posição fixa ao redor do meu núcleo, ele não está numa camada eletrônica como o Bohr propôs, tá? Na verdade, esse meu elétron ele possui uma energia, né? A partir do momento que ele tem uma característica ondulatória, ele possui um comprimento de onda, ele possui uma frequência associada a ele e por isso ele possui uma energia, tá? Essa energia então vai mudar de elétron para elétron, dependendo de onde ele está, tá? Da região em que ele está. Mas se ele tem um comportamento ondulatório, eu não consigo dizer aonde ele está exatamente. Isso aí até é chamado de princípio da incerteza, né? Proposto por Heisenberg, que diz isso, olha, eu não consigo dizer com exatidão aonde que esse elétron está e nem para onde que ele está indo, né? Se eu começo a tentar dizer demais, ver demais aonde ele está, eu não consigo ver para onde que ele está indo.
E começo a analisar para onde ele está indo, eu não consigo dizer mais aonde ele está, com exatidão. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma incerteza aí, né, nessa situação. Então, o que eu preciso, né, o que a gente precisa, que eu considero interessante no ensino médio a gente entender, é isso, né, essa característica ondulatória, tá? Que eu não tenho então mais essa questão de órbitas, eu não tenho mais meu elétron girando em camadas eletrônicas, tá? Mas sim um elétron que está em uma região ao redor do meu núcleo. É como se eu tivesse, na verdade, então, uma dispersão ao redor do meu núcleo, né? Então, meu elétron é como se ele tivesse disperso nessa região. Ah, mas como assim? Ele está disperso, então ele é algo fluido? Não, não é isso, mas é porque como eu não consigo dizer exatamente onde ele está, o que eu consigo dizer é a região em que ele ocupa, tá? Então, é como se eu tivesse uma caixa fechada e eu tivesse uma bolinha de ping-pong dentro dessa caixa, mas essa bolinha de ping-pong não parasse de movimentar. Eu sei que ela está lá dentro e sei que ela não sai dessa caixa, ela não pode ser encontrada fora da caixa, ela só é encontrada dentro da caixa. Mas aonde que ela está dentro dessa caixa? Não consigo saber. Porque mesmo que eu abra um furo nessa caixa, mas quando eu abro o furo dessa caixa, a posição que eu vou ver ela não é mais a posição que ela estava antes. E eu só vou ver a posição se ela passar em frente a esse furo que ela estava na minha caixa. E mesmo assim, eu vou ter, então, às vezes, um movimento dela, mas não vou saber aonde ela está, né? Por isso que eu tenho uma incerteza, tá? Mas eu sei aonde ele está naquela região, está dentro dessa caixa. E se está dentro dessa caixa, então eu consigo ali, lógico, determinar a posição, a energia dela, tá mais dentro de uma certa limitação, né? Dentro de um certo, com algumas restrições, né? Ou condições de contorno, que a gente vai dizer lá na química, no caso, né? Se vocês continuarem a estudar química. Mas enfim, então esse elétron, na verdade, está numa região ao redor do meu núcleo, tá? E essa região, mesmo não sendo tão adequado, a gente chama de orbitais atômicos, tá? Por que não tão adequado? Porque o termo orbital atômico, na verdade, refere à função de onda associada a esse meu elétron. A função de onda é o orbital atômico, tá? Não necessariamente a região ocupada pelo meu elétron. Porque o que dá a região, né, ocupada por esse meu elétron, na verdade, é uma outra função chamada, que é o quadrado da função de onda em si, né, ou chamada de psi ao quadrado, que vai me dar a densidade, probabilidade de onde eu posso encontrar aquele determinado elétron. E a resolução dessa equação matemática me gera um gráfico, que é aquilo que a gente chama vulgarmente de orbital, tá? Feitas essas condições, feitas essas considerações, então vou fazer aqui, vou falar de uma forma geral, tá? Eu vou considerar, vou sempre chamar essa região de orbitais, mas sabendo que, na verdade, o orbital é a função de onda e que, na verdade, essa figura é uma representação gráfica de uma outra equação matemática que é derivada dessa função de onda. Complexo, eu sei, mas a gente precisa ter pelo menos uma noção de que isso existe, né? E que meu átomo é melhor representado numa figura dessa do que uma figura com orbitais ao redor do meu núcleo, tá? Só para poder ficar claro também essa questão de gráfica, né? Uma representação gráfica, olha, dá para a gente associar também, às vezes vai ajudar bastante. Quando a gente faz, por exemplo, uma equação de primeiro grau, aquela equação de primeiro grau pode nos gerar um gráfico, né? Eu tenho uma equação em que eu tenho ali um y e um x, para cada valor de x eu vou ter um valor de y. E isso, quando eu ploto, então, num gráfico, né, num plano cartesiano, me gera um gráfico, né? No caso ali, uma reta, tá? Se eu tenho uma função de segundo grau, vai me gerar uma curva. Enfim, então dependendo da minha função matemática, da minha equação, né, da minha função matemática, eu vou ter um gráfico diferente, eu vou ter um gráfico associado àquela função, tá? Vai existir o que nós podemos fazer, tá? E aí, a partir disso, então, a partir da equação lá da minha função de onda, quando eu substituo valores, isso também me dá um resultado gráfico, me dá um gráfico, uma imagem, num plano cartesiano. Só que esse gráfico que ele vai me dar não é um gráfico linear, como da função de primeiro grau, e nem uma curva, uma parábola, como uma equação de segundo grau. Na verdade, me dá um gráfico de superfície, em que eu consigo ter eu gero um objeto em 3 dimensões ali. Né? Então, é uma função matemática que, ao substituir valores, tá, me gera uma determinada imagem. Esse resultado, tá, dessas imagens é o que vai me gerar isso que nós vamos chamar vulgarmente de orbitais atômicos.
Repare então que para cada tipo de função de onda, para cada função de onda, eu vou ter um orbital atômico associado a ele. Quando eu tenho uma função de onda de um elétron da primeiro nível, com número quântico igual a 1, por exemplo, e com momento angular igual a 0, me gera esse orbital atômico S, que é esférico, tá vendo? Né? Que eu tenho uma esfera ao redor do meu núcleo. Quando eu tenho ali um elétron do tipo P, eu tenho então já meus orbitais com uma outra conformação. Ele tem um nível eletrônico 2, por exemplo, a partir do segundo nível eletrônico, né, com número quântico igual a 2, eu já tenho aquele tipo de orbital, tá, orbitais que a gente chama de orbitais P. Mas agora, esses orbitais P podem assumir até 3 momentos angulares diferentes, eu posso ter 3 direções diferentes. É daí que vão surgir aqueles números quânticos que vocês às vezes estudam, né, ou já estudaram no ensino médio, sem nem ao menos saber de fato o que aquilo significa, tá? E aqui a gente vai tentar explicar um pouco ele de forma bem simples, mas para que vocês possam pelo menos entender um pouquinho de onde ele vem, né? Então, por exemplo, o número quântico principal é o nível de energia daquele elétron. Em qual nível energético que ele está? A gente associaria esse nível energético à camada, de uma forma apenas para ficar um pouco mais didático, tá? Número quântico secundário. Número quântico secundário seria o tipo de orbital que esse elétron ocupa, por exemplo. Tá? A forma desse orbital. Qual que é a forma da região ocupada por esse elétron? A região que esse elétron ocupa tem uma forma esférica? Ah, então ele tem é o que a gente chama de elétron S, né? Está no orbital S. A região que esse elétron ocupa parece um alter, né? Tem uma região em cima, depois tem uma outra região embaixo, que seria aquelas figurinhas amarelas, né? Então, já é um outro orbital, é um orbital do tipo P. No entanto, a partir do orbital do tipo P, esses orbitais, como não é esférico, ele tem uma delimitação angular, né? O S ele não tem uma delimitação angular, ele pode ocupar toda a região ao redor do núcleo. A partir do P, não, ele vai ter uma delimitação, ele tem uma restrição de região. Olha, não, ele vai ter essa forma de halteres, né? Então, como ele tem essa restrição angular, ele pode ocupar agora, essa restrição, ela pode ser em direções diferentes. Eu posso ter restrições em que essa região vai ocupar, então, um eixo arbitrário Z, ou um eixo arbitrário X, ou um eixo Y. Então, agora o meu elétron ele pode ocupar 3 regiões diferentes, dependendo de qual direção que esse meu orbital P está apontando, né? E é daí que vai surgir o que a gente chama de número quântico magnético, tá? Então, a gente tinha um número quântico principal, que é o nível eletrônico, né? O nível de energia que o meu elétron tem. O número quântico secundário, que é o momento angular do meu elétron, tá? Ou também chamamos de número quântico do momento angular do meu elétron, tá? O momento angular orbital, que vai me dar a forma desse meu orbital, tá? Então, se ele tem momento angular igual a 0, por exemplo, se ele é um número quântico secundário dele igual a 0, a forma dele é esférica, o momento angular ou o número quântico secundário igual a 1, ele tem formato de halteres, então é o que a gente chama de orbital P, e assim por diante, tá? Só que aí, a partir do P, além do momento angular, né, além dessa restrição de angular, ele vai ter direções diferentes. Se ele está, por exemplo, sobre o eixo Z, ele é diferente daquele que está sobre o eixo X, que é diferente do eixo Y. Tem a mesma forma, mas tem direções diferentes. Então, o número quântico magnético, ele vai me dar, basicamente, a direção desse meu número quântico secundário, né? Então, eu tenho lá o meu número quântico secundário, ok? Que me dá a forma do meu orbital, e o número quântico magnético me dá a direção desse orbital. Esse orbital está sobre o eixo X, está sobre o eixo Y, está sobre o eixo Z, né? Qual eixo que ele está? Em qual plano que ele está? Né? O número quântico magnético é basicamente isso, é dizer em qual plano que esse meu orbital está. Tá ok? E aí os meus elétrons, então, vão ocupar esses orbitais, vão estar nessas regiões, tá? Que estão representadas por essas figuras. E aí, nós vamos ter algumas condições, tá? Que vão restringir, né? Cada orbital só comporta no máximo 2 elétrons, né? Nós vamos ter algumas regras de Hunt, enfim, acho que não, regras da exclusão de Pauli, que vão nos dar as condições como que esses elétrons vão estar distribuídos dentro desses orbitais, dentro de um determinado átomo, ok? Basicamente, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, repare que lá no meu elétron, né, lá na primeira camada, eu tenho apenas o orbital S, e por isso vou ter apenas 2 elétrons,
Já na segunda camada, eu vou ter orbitais S e orbital S e orbitais P. Então, repare que na segunda camada, se cada orbital comportam até 2 elétrons, aqui eu já posso ter um total de 8 elétrons na segunda camada. 2 no orbital S e 6 nos orbitais P. Na terceira camada, eu já vou poder ter elétrons do tipo S, elétrons do tipo P e elétrons do tipo D, tá? Repare que, a partir da terceira também, que os elétrons 4s têm um nível, são menos energéticos do que os elétrons 3d, né? Então, a partir da terceira camada, eu tenho uma variação de energia. Olha, existe ali, na terceira camada tem os orbitais D, mas orbitais D são mais energéticos do que os orbitais 4s da quarta camada, o orbital S da quarta camada. Então, quando a gente for preencher, tá, quando os elétrons, é claro que os elétrons vão tender sempre a ficar, tá, no nível de menor energia. Quanto mais próximo do meu núcleo, menor é a sua energia, né? Ele está sendo mais forte atraído para o meu núcleo. Então, ele vai ter essa tendência de ficar mais próximo do meu núcleo e assim ter menos energia. Então, quando chegar ali, o meu elétron, por exemplo, ele vai preferir ficar num orbital 4s do que no orbital 3d, tá? Mas para a gente poder fazer a configuração eletrônica desse meu elétron, utilizando essa figura, apesar de que essa está até bacana para a gente poder perceber isso, pode estar um pouco confusa. E aí, às vezes, essa imagem aqui está um pouco mais familiar para vocês, né? Que é chamada, aqui no Brasil, é chamada de diagrama de Linus-Pauling, né? Apesar de que Pauling nunca representou esse diagrama, tá? Acho que a gente precisa fazer essa desconstrução aqui, né? Então, tanto é que alguns materiais vão trazer como diagrama de Aufbau, ou, enfim, vai ter outros nomes, né? Eu acho que o mais utilizado hoje está sendo o diagrama de Aufbau, tá? Mas esse diagrama, na verdade, ele é uma decorrência de uma leitura que Madelung faz, que é um outro cientista, que propõe como fazer uma aproximação da diferença de energia entre um orbital e outro a partir dos números quânticos desses orbitais, né? Mas, enfim, esse diagrama ele facilita muito a gente, então, a fazer essa distribuição eletrônica dos meus átomos, né, dos elétrons do meu átomo. Então, se eu tenho ali, se eu sei o número atômico do meu átomo, eu sei quantos elétrons ele tem na sua eletrosfera. Com esses números de elétrons, eu consigo distribuí-los nesses orbitais respeitando esse diagrama, tá? Repare que tem uma linha na diagonal, né? Então, começo colocando elétrons no 1s, depois eu passo para o 2s, para o 2s eu vou para o 2p, do 2p eu vou para o 3s, depois 3p, do 3p, se a gente observar, a gente vai para o 4s. Do 4s é que eu volto para o 3d, depois eu vou para o 4p, porque o 4s é menos energético do que o 3d. Mas o 3D é menos energético do que o 4P. Então, o elétron prefere ocupar os orbitais D, 3D, para depois ocupar os orbitais 4P. E assim sucessivamente. E assim a gente consegue fazer, então, o que nós chamamos de configuração eletrônica de um determinado elemento. Tá? E assim saber quantos elétrons que ele vai ter em cada camada, né? Quantos elétrons que ele vai ter na sua última camada, que é o que a gente vai chamar de camada de valência, e que vai ser uma informação essencial para a gente poder discutir ligações químicas, tá? E não só ligações químicas, mas para poder discutir as propriedades do meu átomo, né? Muitas propriedades do meu átomo está associada justamente ao número de elétrons que ele tem na última camada, tá? Que a gente chama de camada de valência. E eu acho que aqui a gente conseguiu, né? Acho que eu consegui apresentar para vocês, de uma forma simples também, a questão dos números quânticos, né? Então, vamos só para dar uma recapitulada. Então, um número quântico vai ser um conjunto de números, de valores, que vão representar propriedades ou características de um determinado elétron. Sendo que o número quântico principal me dá o nível de energia em que ele está, e de uma forma grosseira a gente pode aproximar esse nível de energia, né, fazer uma comparação desse nível de energia com a camada do meu elétron, tá? Então, se ele está numa primeira camada, é basicamente dizer que ele está no seu primeiro nível de energia. Se ele está numa segunda camada, ele está no segundo nível de energia. Se ele está lá na primeira camada e ele está no primeiro nível de energia, então o número quântico principal dele é igual a 1. O número quântico principal igual a 2 é aquele que está no segundo nível de energia ou na segunda camada. O número quântico principal igual a 3 é aquele que está na terceira camada, e assim sucessivamente. O número quântico secundário, ou também chamado de número quântico momento orbital, momento angular orbital,
refere-se ao tipo de orbital que ele ocupa. Então, se ele está num orbital que tem uma forma esférica, chamamos de orbital S, o momento angular dele, o número quântico secundário dele é zero, porque não tem nenhuma restrição angular, tá? Por isso que tem uma forma esférica. A partir do orbital P, ele tem um momento angular diferente, então ele é representado pelo orbital P, é representado pelo momento angular igual a 1, porque já tem uma restrição de ângulos, né? Uma restrição angular, tá? A gente vai chamar de função angular. Mas, enfim, o orbital P, então, é simbolizado pelo número quântico igual a 1, o orbital D representado pelo número quântico igual a 2 e o orbital F representado pelo número quântico igual a 3. O número quântico magnético vai me dizer a direção desse orbital. Para o orbital S, que é um número quântico secundário ou número quântico secundário igual a zero, eu não tenho número quântico magnético, porque não tem direção, ele é esférico, ele não tem uma restrição de direção. A partir do P eu tenho uma restrição de direção. Então, a partir do orbital P, eu preciso dizer qual orbital P que ele está. E aí surge a necessidade de eu utilizar o número quântico magnético para dizer qual desses orbitais. Ele está no Px, que é o orbital P sobre o eixo X. Ele está no Py, que é aquele orbital que está sobre o eixo Y. Ou ele está no Pz, que é sobre o orbital do eixo, o orbital P, que está sobre o eixo Z. Tá? Além desses três números quânticos, vamos ter o que a gente chama de número quântico spin, ou momento angular do elétron, que é o momento spin, né? Número quântico magnético spin. Esse número quântico spin, nós não vamos discutir ele aqui, tá? Até porque normalmente ele é discutido de uma forma muito errada, né, no ensino médio. Eu só vou dizer que o número quântico spin é o momento angular do meu elétron, e não é a rotação do meu elétron, tá? O meu elétron, se ele é onda, então ele não tem uma rotação, né, como alguns vão trazer. Mas se o meu elétron também é uma onda, então ele vai ter momentos angulares, né? E aí ele pode ter dois tipos de momento angular, tá? Um momento angular mais meio e um momento angular menos meio. E aí, então, a única coisa que a gente vai dizer é que dois elétrons, para estar no mesmo orbital, precisam ter spins contrários. Quer dizer que um tem que ter spin mais meio e o outro tem que ter spin menos meio. Se eu tenho apenas um elétron em um orbital, não há necessidade da gente fazer uma restrição do spin dele. Porque se ele está só ele ali dentro daquele orbital, ele não tem restrição de spin, né? Ele pode representar ou spin mais meio ou menos meio. De uma forma geral, quando ele está sozinho, a gente representa ele sempre com o spin mais meio, que é uma seta apontada para cima, né? Mas não teria problema em representar ele para baixo. Isso é apenas a gente faz essa representação de forma arbitrária, né? A gente pousa essa condição que sempre estiver sozinho vai estar com o spin mais meio, com o spin positivo. E sempre que eu tiver dois elétrons, tem que estar com spins contrários. Então, um vai estar com spin mais meio e outro spin menos meio. Ok? Pessoal, acho que deu para, né, discutir bastante essa questão, né, esse modelo atômico atual, como que a gente visualiza o átomo hoje. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a discutir, então, a questão das propriedades periódicas, porque para discutir propriedade periódica, eu precisava de apresentar a vocês essa questão dos orbitais S, P, D e F, porque lá na tabela há uma separação que a gente chama de bloco S, bloco P, bloco D, mas, né, o que é esse S, o que é esse P, o que é esse D? Então, agora eu acho que já dá para a gente discutir isso, né? E depois, né, a gente precisa dessa distribuição eletrônica, né, de saber fazer essa distribuição eletrônica para poder discutir, por exemplo, ligações químicas, tá? Que vem logo depois de propriedades periódicas, tá ok? Até a próxima aula, pessoal.